Olá, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria que nos reunimos mais uma vez para caminharmos, para crescermos juntos nessa intimidade com nosso Senhor, a busca do conhecimento da doutrina, os ensinamentos dos grandes doutores da igreja, dos santos padres da igreja. Então, nos coloquemos na presença de Deus, pedindo que o próprio Deus venha em nosso socorro, nos dando todas as graças necessárias para aprofundarmos mais um pouquinho no conhecimento, o caminho da perfeição. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a luta contra a nossa própria carne. Peçamos então à Virgem Santíssima a sua bênção, a sua intercessão e as graças que necessariamente passam pelas mãos da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados de Deus, então, esse tema é importantíssimo. São Tomás de Aquino, ele vai nos falar muito sobre esse tema na Suma Teológica, mas também é um tema que muito aprofundado por grande São João da Cruz, esse que foi grande místico da nossa igreja, foi diretor espiritual de uma outra doutora da igreja, Santa Teresa d'Ávila. São João da Cruz, que teve essa graça de ser um homem profundamente místico, essa experiência profunda com os mistérios de Deus. Então, esses grandes santos, eles nos ensinam que nós temos, principalmente São João da Cruz vai falar dos três inimigos contra a alma. Os três inimigos são o demônio, o mundo e a carne. E Santo Tomás de Aquino, ele separa, né, esses inimigos quando ele vai falar que o demônio, que é um espírito, o demônio com a sua inteligência, a sua astúcia, os seus enganos, e também o mundo são inimigos externos. São inimigos em potencial? São, mas não são os inimigos mais poderosos contra a nossa alma. O mundo, ele pode ser vencido primeiro com uma decisão. São Tiago vai dizer: aqueles que querem ser amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Então é uma decisão. A quem queremos servir? Ao mundo ou queremos servir a Deus? O mundo que são com as vaidades, as suas pompas, ou queremos servir verdadeiramente o Deus que nos criou e que nos deu a vida? Então é uma decisão. Lógico, com a ajuda sempre da graça, que recebemos por uma vida de entrega de oração, uma vida espiritual, uma vida sacramental, onde nós recebemos as graças atuais para justamente dizer não a toda a vaidade que o mundo nos oferece, as pompas. É questão de desprezar o mundo com as suas vaidades. É uma decisão. A quem você quer servir? Até Josué tem a quem você quer servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é questão de decisão. A quem você quer servir? A Deus ou ao mundo? O demônio, apesar de ser muito astúcio, apesar de ser um enganador, um mentiroso e um ser inteligente, porque Deus não retirou isso do demônio, mas o demônio também é um inimigo externo.
nem vou entrar aqui sobre a ação extraordinária do demônio. A gente vai poder falar um pouquinho depois, mais para frente, sobre o Ministério de Cura e Libertação. Eu tenho 2 livros dedicados a esse ministério. Um quinto agora que eu terminei, mês que vem, com a graça de Deus, vou entregar para a editora Canção Nova, que o tema é a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, o terror dos demônios. Então, Maria Santíssima, o terror dos demônios, grave aí. Logo a Canção Nova vai lançar esse livro. Mas é também um inimigo externo. Santo Tomás de Aquino vai dizer, com ele uma água benta já pode expulsá-lo. Agora, a carne, meus irmãos, a carne que é o pior dos inimigos. Santo Tomás vai dizer assim, que a carne, de dos 3 inimigos, a nossa própria carne, ela é a grande vilã. Por quê? Porque com o pecado original, nós carregamos a chamada, tanta palavra de Deus, mas a teologia vai explicar sobre a concupiscência. A nossa natureza humana ferida pelo pecado, ela é inclinada ao mal. Todos nós, sem a graça, vamos pecar. Aqui até abro um parênteses, para você nunca julgar ninguém. Principalmente Santo Afonso de Ligório, que é um outro santo que eu amo demais, estudo, gosto dos escritos desse grande doutor da igreja, fundador dos redentoristas. Ele vai dizer que ele tem uma frase, um ensinamento, de que quando ele via alguém pecar e cair em pecados graves, ele dizia para Deus, meu Senhor, se não fosse tua graça, eu seria capaz de fazer muito pior. Então, é a graça que vai nos dar sempre essa força para vencermos essa concupiscência. Mas em todos nós, com exceção da Virgem Santíssima, nós temos a nossa natureza ferida. A nossa natureza é uma natureza inclinada para o pecado. Então, a carne, ela declara a todos nós uma guerra terrível. É dificílimo colocar-se totalmente protegido de suas exigências e terríveis investidas, justamente por causa dessa inclinação ao mal. A carne, ela faz-nos guerra contra nós mesmos. Por isso ela é esse grande inimigo da alma. Por quê? Porque ela está dentro de nós. E vai ser uma luta até os últimos momentos da nossa vida, existência aqui nessa terra. Nós vamos ter que lutar sempre com essa carne, contra essa carne. E por que existe essa luta terrível? Primeiro porque há dentro do ser humano um horror instintivo ao sofrimento. Você gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. É lógico que os santos, eles aprenderam a abraçar o sofrimento sem reclamar, sem murmuração, porque pelo sofrimento Deus, ele nos purifica e nos santifica. E é através do sofrimento que iremos conquistar a vida eterna, não há outro caminho. Só que a nossa carne, ela não quer sofrer, ela não quer renunciar, ela não quer morrer, ela não quer perder. É por isso que nós resistimos tantas vezes à graça, porque nós não queremos morrer para nós mesmos. Nós não queremos a renúncia. Nós temos horror à virtude da abnegação. Buscamos sempre o nosso querer. Então, primeiro, por que o homem peca? Por que nós pecamos? Porque há um horror ao sofrimento. E segundo, e aqui, por sua vez,
nós temos uma sede insaciável ao gozo, ao prazer. Então, por que nós pecamos? Essas duas vertentes. Primeiro, porque temos horror ao sofrimento e, ao mesmo tempo, uma volúpia ao prazer, devido a esse mal, essa nossa natureza ferida pelo pecado original. Não era antes do pecado original, não tinha essa loucura, os sentidos não eram ávidos pelos prazeres. As nossas faculdades, inteligência e vontade, uma não era fraca, a outra não era cega. Então não tinha dificuldade de ver, de conhecer Deus e de amar a Deus. E depois do pecado original, nossa inteligência tornou-se cega, a nossa vontade fraca e os nossos sentidos, eles são ávidos pelos prazeres. E ao mesmo tempo, nós não queremos sofrer. O prazer em si não é mal. O prazer foi o próprio Deus que colocou na ordem. É uma ordem de Deus. Ele criou as coisas dessa maneira. Só que o prazer nunca, eu já disse isso numa outra formação, o prazer não pode ser a finalidade das nossas ações, mas o meio. Você tem prazer quando come, mas não vamos buscar a comida por causa do prazer. O cristão casado, o cristão que tem um sacramento, é justo ter relação sexual, mas não pode, a finalidade nunca pode ser o prazer. O prazer é um meio que Deus deu para relacionar. Sim, existe e é vontade de Deus, sim, é querido por Deus que haja um prazer na relação sexual entre o marido e a esposa, mas não pode ser a finalidade. Por que muitos tomam anticoncepcional? Por que muitos evitam os filhos? Porque o prazer está à frente. Querem ter o prazer a todo custo, mas não querem viver aquilo que é vontade de Deus. Então, aqui é o erro e aqui está o pecado. Não é o prazer em si. Mas por causa dessa nossa ferida, essa inclinação ao mal, então nós temos um horror ao sofrimento e, ao mesmo tempo, um amor ao prazer. Por isso pecamos. Nós pecamos porque a gente busca o prazer a todo custo. Queremos ter o gozo, porque muitas vezes o pecado não é um carro novo, mas o prazer que você busca aquele carro. Então, e aqui todos os bens materiais, tudo aquilo que reluz diante dos nossos olhos. Por isso caímos. E por isso, então, a luta contra a própria carne é uma luta terrível. Santo Tomás de Aquino vai dizer assim que o primeiro grande obstáculo, que é esse horror contra o sofrimento, talvez é o maior de todos. E aí, ele, para a nossa própria santificação, que supõe indispensavelmente a perfeita renúncia de si mesmo e uma abnegação heróica. E aí, se você não quer morrer, se você não quer renunciar, então corremos um sério risco de perder a nossa vida. O segundo, e aí São Tomás vai dizer assim, que o segundo pode comprometer inclusive a nossa própria salvação. Ou seja, esse desejo, essa busca pelo prazer a todo custo. A nossa sociedade é uma sociedade hedonista, que busca o prazer, o Deus como prazer. Entende? Então, aqui está a luta contra a carne. A gente vai ter que mortificar a nossa carne. Se queremos... Olha aqui o ensinamento desse grande doutor da igreja. Pode comprometer, inclusive, a nossa própria salvação eterna. Ou seja, nos perder um dia e cair no inferno. Se nós cedermos a esse desejo da nossa carne a todo custo pelo prazer.
e ao mesmo tempo uma fuga do sofrimento. É por isso que São Paulo ele escreve em alguma das suas cartas essa necessidade de abraçar o sofrimento, a nossa cruz. Não ter medo do sofrimento, não ter medo da morte, não ter medo da renúncia, das percas. Faz parte da nossa vida de cristão. Lógico que antes do pecado, se o homem não pecasse, se não houvesse o pecado original, não ia existir sofrimento, nem mesmo a morte. Mas, a partir de quando Jesus, do evento da paixão do Cristo, quando ele morre, ele sofre, a partir da sua ressurreição, o sofrimento tornou nas mãos de Deus matéria-prima em favor da humanidade, para a nossa santificação. É por isso que nós não podemos lutar contra o sofrimento. Não é buscar o sofrimento. Espere, a própria providência, ela vai nos dar o que é necessário para chegarmos à santidade de vida. Eu não preciso buscar o sofrimento. Ela vem. Vocês sabem, ainda não completaram-se 2 meses da partida da minha linda esposa, da minha amada esposa. Eu choro todos os dias. Esses 40 e poucos dias da partida da minha esposa, eu não fiquei um dia sem derramar lágrimas. A saudade. Hoje mesmo fui lá no túmulo dela e chorei muito rezando o terço. Mas faz parte da minha... Eu preciso desse sofrimento também para que um dia eu alcance a vida eterna. O que eu não posso é brigar e murmurar e me revoltar contra Deus. Infelizmente, hoje, eu atendendo a esposa de uma pessoa, ela dizia o quanto ele está revoltado diante da enfermidade que ele está enfrentando. Se revoltando contra Deus? Não. Deus permite aquilo que vai ser necessário para a nossa santificação e para a nossa salvação e santificação. Então nós não podemos deixar que esse horror que é instintivo no ser humano, o sofrimento, domine a nossa alma. Nós não somos santos, os santos amavam o sofrimento. Esse é um dos maiores virtudes, o maior grau de virtude é chegar um dia a amar o sofrimento, a desejar o sofrimento. Os santos pediam o sofrimento. Santa Rita de Cássia pediu o espinho, um dos espinhos da coroa de Jesus. Jesus concedeu a ela. Ela pediu. Nós não podemos pedir porque nós não estamos nesse grau de santidade. Tanquirey, que é um grande teólogo da cética e mística, ele vai dizer assim: somente aquelas almas adiantadas na santidade e com o consentimento do diretor espiritual que pode pedir que aumente a cruz. Eu não peço para Jesus, eu não tenho esse grau de santidade, eu não peço para que Jesus aumente a minha cruz, mas quando Deus permite aquele sofrimento, eu abraço com a graça de Deus, com a ajuda de Nossa Senhora, do meu anjo da guarda, do Espírito Santo de Deus, pelos testemunhos, ensinamentos dos santos, que abraçaram corajosamente a cruz de cada dia. Vários chegaram até mesmo ao martírio, que é o derramamento de sangue. Eu não peço, mas quando vem, Senhor, dá-me a tua graça. Dá-me a tua graça, Senhor, para aprender tudo que essa dor quer me ensinar. Dá-me a tua graça, Senhor, para eu não murmurar, para eu não reclamar, mas ao contrário, para crucificar a minha carne, para crucificar os meus sentidos tão perdidos e tão gulosos pelo prazer. Tantos os 5 sentidos externos,
Um dia nós vamos falar sobre esses sentidos que precisam ser mortificados e também as paixões desordenadas que precisamos mortificar, mas vai ser um outro vídeo. Não sei se vocês, quem acompanha o canal, tem prestado atenção, que eu começo num ponto, já daqui a pouco vem um outro que a gente vai ter que aprofundar, e assim a vida espiritual. Há muitas coisas que precisamos aprender para trilharmos um caminho de santidade. Mas então, a carne é esse inimigo que foi ferida. Nossa natureza é uma natureza ferida pelo pecado. Existem então todas as consequências. E esse horror ao sofrimento nós vamos ter que vencer, meus irmãos e minhas irmãs. Como? Tendo uma vida de oração. Sem vida de oração não existe a graça. E sem a graça não somos capazes de realizar nada. Aí vamos murmurar, vamos reclamar e vamos muitas vezes revoltar contra Deus, afastar das coisas de Deus. Quantas pessoas que ficaram com ódio de Deus e morrem no ódio de Deus porque não aceitam o sofrimento? Muitas almas morrem odiando a Deus porque não aceita aquele sofrimento, não aceita a morte, não aceita aquela doença, não aceita as percas. Não está fácil eu viver a perca da minha esposa. É porque eu sou um homem apaixonado pela minha esposa. É muito dolorido. Mas eu falo, Senhor, eu só posso te agradecer. Porque o Senhor tem o melhor. O Senhor teve o melhor para minha esposa e o Senhor tem o melhor para minha vida também. E através dessa dor, dessa saudade, o Senhor pode trabalhar. O Senhor quer me santificar, Ele quer me trazer, Ele quer arrancar o orgulho que existe dentro de mim, a impaciência ainda que existe dentro de mim. O não aceitar o sofrer, o não querer sofrer, mas não, eu aceito o sofrimento com resignação. Senhor, eu te louvo. Hoje mesmo eu dizia, saindo do cemitério e indo, é muito encostado com a Canção Nova, né? O cemitério aqui em Cachoeira Paulista só tem um muro que divide a chácara da Canção Nova e o cemitério. Tá muito fácil, morreu, a gente não, né? As pessoas já pulam com o caixão lá do outro lado. A gente tem essa graça porque de meditar sobre a nossa morte. Nós vamos falar um dia também sobre os novíssimos e a morte é um dos temas dos novíssimos. Mas não será dessa oportunidade, mas numa outra oportunidade, se Deus quiser. Vocês estão vendo como tantos temas importantes que precisamos meditar e conhecer? E esse tema, que é a luta contra a própria carne, vai ser, meu irmão e minha irmã, vai acontecer até o último dia. Até o último dia. E para isso, desde já, conhecendo, precisamos agora amar o que nós estamos conhecendo. O Senhor não permite nada que é mal para a tua vida e para a minha vida. Deus sabe o que é melhor para cada um. Então não fuja, não busca, mas não fuja, não queira fugir, porque a cruz daí vai pesar ainda mais. Abrace a cruz de cada dia. Abrace quando Deus permitir uma humilhação, o desprezo de alguém, a falta do recurso financeiro, a falta de um emprego. Aceite quando Deus permitir uma enfermidade para você ou para alguém que você ama muito da sua casa. Aceite o sofrimento. Abrace o sofrimento. Abrace a tua cruz. Não foi o próprio Jesus que disse, se queres me seguir, renuncie a ti mesmo, ou seja, morre para ti mesmo e depois tome a tua cruz e siga-me. Não há seguimento a Jesus, não há discipulado querendo eliminar o sofrimento. Não existe discipulado sem a dor, sem o sofrimento. Ela faz parte hoje dessa vida que nós estamos percorrendo e trilhando. Faz parte. E Deus só permite, o outro grande doutor da igreja, Santo Agostinho,
Ele vai dizer, Deus só permite o sofrimento e até mesmo a tentação do demônio, porque ele pode tirar um bem maior em favor da alma, para santificar e para salvar esta alma. Deus é maravilhoso. Deus sabe, Deus conhece, Ele sabe o que precisa eliminar de nós, ele sabe o que nós precisamos de ser purificado, seja a nossa vaidade, seja o nosso orgulho, seja a gula, seja a sua ira, seja a impaciência, todos os pecados, os vícios, seja a avareza, seja a luxúria. Deus sabe, e vai ser através do sofrimento que Ele vai nos purificando, Ele vai nos tornando mais humilde, mais manso, mais paciente. A paciência é uma das virtudes que faz você carregar a cruz sem reclamar, abraçar a cruz, abraçar o sofrimento, a você chegar a uma outra virtude importantíssima, que é a conformidade com a vontade de Deus. Conformar com a vontade de Deus é aceitar. Se Deus permite o sofrimento, então eu também quero esse sofrimento, vou abraçar, porque é vontade de Deus. A divina providência, ela age dessa maneira. Ou Deus envia aquele sofrimento, ou Deus permite aquele sofrimento. Os santos nos ensinam que ambos é vontade de Deus. Então, tanto quando Ele envia ou quando Ele permite, é vontade de Deus para a nossa vida. Porque Ele vai permitir somente aquilo que vai ser bom para a nossa alma. Aqui tudo é como lutar contra a nossa própria carne. Lembrando que esse grande obstáculo, que é o horror ao sofrimento, vai impedir a nossa própria santificação. E o segundo, que é esse amor, essa sede insaciável de gozo, ele pode comprometer, inclusive, a nossa própria salvação eterna. E eu sei que você não quer se perder. Eu sei que você não quer ir para o inferno, você quer um dia entrar na vida eterna. São Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele vai dizer: é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Não são poucas, não. São muitas. Mas aqueles que compreendem essa verdade, aqueles que crescem numa vida de oração, numa vida de espiritualidade, esses começam a aceitar melhor a cruz. Não se aborrecem mais pelo sofrimento que Deus permite. Não ficam chateados, entristecidos. Quantas pessoas que eu conheço, até mesmo parentes, que ficam amargurados, até mesmo se revoltam contra Deus quando o sofrimento bate à porta, quando é necessário uma renúncia, quando aquela situação exige uma renúncia, uma morte, e a pessoa não quer realizar, não quer fazer, não quer ceder, não quer morrer das suas próprias vontades, então começa a colher coisas desagradáveis e logo ficam aborrecidos, ficam revoltados, abandonam a fé, deixam a igreja, deixam a vida de oração e se morrer nesse estado é perdição. Não vai entrar na vida eterna. Quem aqui não é achismo, é ensinamento de grandes doutores da igreja. É, pois, urgentíssimo assinalar a maneira de combater e anular essas duas tendências tão perigosas. Vou repetir para ficar gravado. Quais são essas duas tendências perigosas? Primeiro, esse horror ao sofrimento e, ao mesmo tempo, esse amor, essa sede insaciável pelo prazer, pelo gozo. Uma vida fácil,
uma fé que cede às facilidades do mundo. Então, é urgentíssimo conhecer a maneira de combater e anular essas duas tendências tão perigosas. E aí nós vamos precisar, logo no próximo ensinamento, no próximo vídeo, eu quero trazer então como vencer tanto esse horror que nós temos ao sofrimento e ao mesmo tempo esse desejo pelo prazer a todo custo. Hoje nós ficaremos por aqui. Já tem matéria suficiente para você meditar, mergulhar na verdade de Deus, reconhecer que ainda você não aceita todos os sofrimentos, reconhecer diante de Deus. Olha aqui, quantas pessoas reclamam do calor, ficam reclamando do calor, fica murmurando, não está aceitando o sofrimento, está brigando contra Deus. Ou aqueles que reclamam quando está frio demais, em tudo não está satisfeito com o que Deus permite viver. É horror ao sofrimento, porque não quer sofrer. Por que muitos reclamam do trabalho? Porque o trabalho é o próprio nome, é um trabalho. Exige sacrifício. E muitos não querem pagar esse sacrifício. E aí, quantos que não caem no pecado buscando ganhar o dinheiro de maneira fácil, nas facilidades, na corrupção, roubando, ou tantos outros modos ilícitos de ganhar esse dinheiro, de possuir esses bens materiais, as riquezas. Eu não sou contra, não estou dizendo que é pecado jogar na loteria, mas é um modo fácil de se enriquecer. Não que é fácil ganhar, mas que aqueles que ganham não tiveram nenhum sacrifício, nenhum trabalho. Hoje até online você pode fazer as apostas, não precisa nem buscar, né, uma casa aí de loteria, esqueci o nome, é esse mesmo, né, lotérica. Por quê? Porque não quer sacrifício. Não querem sacrifício de acordar cedo. E aí reclamam. Quantos filhos, quando você chama lá às 5h30, 6 horas da manhã, ficam reclamando, murmurando, ficam bravos, irritados. Não quer o sacrifício. Não quer o sofrimento. Então, são as pequenas coisas. Fica aborrecido, por exemplo, se a comida não está do seu gosto. Quantos não reclamam com a esposa ou com os pais que porque a comida não está do seu jeito? Mas está do jeito que Deus quis. Se Deus permitiu, é o jeito que você tem que comer. Mas você não aceita. Porque você não quer sofrer, você quer o prazer. O que a comida lhe dá. Tá entendendo como a natureza aqui, a gente vê uma natureza pervertida em nós? Então, num próximo vídeo, numa próxima formação, nós vamos dar continuidade, então, como vencer, a partir dos ensinamentos de São Tomás de Aquino e de outros doutores, o que precisamos fazer para vencermos essas duas tendências perigosíssimas que existem dentro de nós, a nossa carne. Volto para a gente amarrar e finalizar. Devido ao nosso pecado, ao pecado original, que nós carregamos as consequências, a chamada concupiscência, então nós detestamos o sofrimento. Queremos desvencilhar todos os custos. Por exemplo, quando vem uma dor de cabeça, imediatamente você não vai buscar um analgésico para tentar tirar essa dor? Por que você não aceita e sofre o máximo que você pode dessa dor? E oferece ao nosso Senhor Jesus Cristo pela salvação das almas e a própria salvação da sua alma. Aprenda a sofrer aquilo que Deus permite, os aborrecimentos do dia a dia.
Aquela pessoa chata no seu trabalho, de repente você também é chato, mas aquela pessoa chata que Deus permitiu estar trabalhando ao seu lado, ou mesmo aqueles que estão companheiros de missão, do mesmo apostolado, que, que têm umas manias que não te agradam, justamente essas pessoas que vão te fazer melhores. Santa Teresinha, ela tinha uma pessoa que ela irritava a Santa Teresinha, mas era justamente por isso que ela tratava ela melhor. Ela ficava perto dessa pessoa, ela não fugia do sofrimento como nós queremos fugir muitas vezes do sofrimento. Então nós vamos partilhar num segundo momento, num outro vídeo, como que os santos e os doutores da igreja nos ensinam a vencer esse horror ao sofrimento e essa sede insaciável de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu peço para que você dê um like, para que você também divulgue esse canal, compartilhe também esse canal. Há muitas pessoas também que precisam ouvir as verdades de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe a cada um. Meu muito obrigado. Orem por mim também. Eu vou estar orando por vocês.